Temos que estabelecer tarefas dentro de um campo concreto e, rapidinho, desenvolver uma militância muito ativa junto às próprias comunidades negras espalhadas por todo o Brasil. Sabe quem disse isso? Lélia Gonzalez. Dia bom, tarde boa, noite boa. Eu sou Léo Dias e esse é o Escutas e Partilhas da Fundação do Teatro Municipal de São Paulo, somando potências e difundindo conhecimentos. Olá, eu sou Léo Dias e estamos aqui em mais um Escutas e Partilhas. Estamos aqui com a professora Ana Regina Barbosa Spinardi e a professora Elisa Lucas Rodrigues. Boa tarde, sejam bem-vindas. Para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que vocês falassem um pouco da trajetória curricular. Professora Ana. Oi. Bom, eu me identifico como uma professora preta, pobre e periférica. Eu sou formada, tive algumas graduações, ciências econômicas, depois fui para sociologia, história, pedagogia, e dentro desse projeto todo aí de vida, me identifiquei como mulher preta, junto com os estudantes. E partilhando com essa estudantada, resolvi fazer algumas especializações na área da promoção da igualdade racial. Então, a partir da década de 90, eu sou também uma especialista na promoção da igualdade racial. Atuo na área já há 42 anos, como professora de ensino fundamental 2, como professora de história, sociologia e no ensino médio. E atualmente estou como formadora de outros profissionais na divisão pedagógica, que tem a sigla de DIPED, da Diretoria Regional de Itaquera, na zona leste da capital de São Paulo. Obrigado, professora Ana. E mais uma professora está aqui, que no momento ela está secretária da Igualdade Racial do município da cidade de São Paulo. Professora Elisa. Olá, pessoal. Eu sou Elisa Lucas Rodrigues. Como o Léo já disse, eu estou secretária de Igualdade Racial na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania do município de São Paulo. A minha trajetória vem de muito longe, né? Eu sou do interior do estado de São Paulo, precisamente de Barretos. Militava lá enquanto trabalhava, enfim, casei, estudei. E depois de me aposentar, eu resolvi vir para São Paulo, tentar aí a presidência do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. Eu vim, disputei, fui a primeira mulher a disputar esse cargo, fui eleita, reeleita, né? E aí, assim, foi um aprendizado muito grande sobre a questão racial, porque no interior, aquela militância, talvez de fim de semana, mas não pejorativamente, porque é o horário que a gente tinha, né, para fazer essa militância, né? E quando eu vim para São Paulo, eu vi que era bem maior a questão do que isso. Aliás, não é só em São Paulo, é no Brasil, né? O Conselho de São Paulo foi inspiração para o Conselho de Minas, do Rio Grande do Sul, da Bahia. E nessa trajetória toda, a gente foi vendo, descobriu, aprendeu que que são as ações afirmativas, que são as ações que vêm para corrigir, né, essa defasagem. Na verdade, que vem para lutar, para agir contra a discriminação e preconceito. Então, como eu disse, é um aprendizado muito grande, né? Vi muita coisa acontecer, né? Vi a marcha, né? Marcha Zumbi acontecer, o Zumbi, a marcha dos 300 anos de Zumbi, a gente participei de todas as conferências estaduais que houveram aqui em São Paulo, 2005, 2009, 2013, 2018. E como eu disse, é um aprendizado, uma trajetória bem grande. Vim parar, depois do Conselho da Comunidade Negra, eu fui um período muito breve para a assessoria parlamentar, lá no Palácio dos Bandeirantes. De lá, eu vim para a Secretaria da Justiça como coordenadora de políticas para a população negra e indígena. Tá aí também mais um aprendizado, que é lidar com a questão indígena, que eu nunca tinha visto, né? E que a gente passou a estudar e a compreender um pouco da trajetória indígena, as dificuldades, etc, etc.
Depois de lá, da coordenação, eu fui parar na Assembleia Legislativa, atuei por 2 meses e meio só como assessora parlamentar, e fui convidada para vir para a coordenação de políticas de promoção de igualdade racial na Prefeitura de São Paulo. Aí vem um aprendizado muito grande, né? A gente chegou no momento que já acontecia as cotas no município de São Paulo. A gente trabalha, aliás, com uma banca de heteroidentificação para identificar aquilo que a gente estava falando, né? A questão da fenotipia. Quem é realmente o destinatário das cotas de serviço público para negros? Quem são os negros? Tem que ter a pele retinta ou não? A fenotipia também se mede pela textura do cabelo, pelos traços, etc, etc. Então, como eu disse, um grande aprendizado. A gente tem aqui na coordenação 8 centros de promoção de igualdade racial. Até 2021 era um só, passamos para 8 e a intenção é jogar até o final desse ano mais 7 centros, serão 15 centros de promoção de igualdade racial, que tem como objetivo acolher as pessoas vítimas de discriminação, né, e preconceito. Os centros contam com uma estrutura que tem assistente social, advogado ou advogada e um psicólogo para atender essas pessoas. Muito obrigado. A educação racial é um conceito fundamental que visa promover a igualdade e a inclusão. Diante das trajetórias de vocês duas, a gente consegue perceber que a vivacidade, toda a estrutura de onde vocês passaram, criaram uma trajetória, um legado e chegou até a Fundação do Teatro Municipal com um repertório para poder a gente não só disseminar esse conhecimento e partilhar. E dentro dessa partilha, eu trago uma provocação, que é do ministro Silva Almeida, que ele diz o seguinte: o racismo estrutural coloca o racismo sobre uma perspectiva ampla e global, e que pode, de fato, nos apontar possibilidades concretas de superação do problema. Logo, o racismo não pode ser reduzido a um fenômeno comportamental, fruto do comportamento errático de indivíduos. O racismo é um problema político. É crucial refletir sobre a forma com que os racistas são formados e ganham espaço nas nossas sociedades. Em outras palavras, é preciso entender como o racista se torna um elemento do cotidiano. Nesse sentido, o racismo é mais do que um comportamento, é um processo histórico e político. Entendendo a fala do ministro, somando as nossas vivacidades, eu pergunto: como combater, como estruturar e como identificar em cada âmbito que a gente frequenta o racismo estrutural? Para que esse bate-papo flua e a gente consiga ter debate de ideias, eu vou começar com a professora Ana, porque eu entendo também que a educação básica ela é fundamental para poder a gente já criar esse alimento, plantar a semente e aquilo ali ir sendo reverberado por onde aquele corpo daquela criança permeia, seja no centro cultural, seja na vizinhança, seja dentro de casa. Então, como ele pode entender dentro de casa o que é racismo estrutural saindo da escola? Eu vou usar os 3 verbos que você trouxe aqui. Identificar é o começo. Como é que eu identifico o racismo? Fazendo um movimento do pescoço, olhando ao redor, e aí você vai perceber o número de pessoas que têm seus corpos racializados, porque a raça é um conceito trazido pela branquitude. Não foi o preto que criou raça. Nós somos colocados dentro desse conceito desde o útero da mãe. Então, quando você olha ao redor e percebe que nesses espaços culturais, educacionais, de lazer, nos hospitais, não tem o elemento preto, o corpo preto, prestando serviço, daí a gente já identifica esse racismo. Por quê? Quando você não tem esses corpos pretos nesses lugares, já se remete, desde a tenra infância, como é que essa criança
foi crescendo dentro desse conceito da racialidade. Como é que essa criança foi vista? Como é que ela foi gerada? Como é que ela foi tratada? Quais foram os direitos que essa criança teve ou tem dentro desse espaço quando você olha ao redor e não identifica adultos para tratar com essa criança? Também fui profissional da saúde, fui educadora de saúde pública, cheguei a gerente de um posto de programa de saúde da família, muito longe daqui, na Vila Holanda 2, na Zona Leste, cidade de Tiradentes. Esse corpo preto, ao chegar na gerência desse posto de saúde, causou furor no local. Quem é a gerente do posto? Ela, uma pedagoga gerente do posto. Mas não estavam querendo ver a pedagoga, estavam querendo identificar por que aquela mulher preta estava naquele cargo de gerente. E eu me remeti à minha infância. Como é que eu fui tratada dentro da educação básica sem importância? O meu corpo não foi suficientemente dotado de direitos para que eu chegasse nesse cargo, que eu tive que desbravar muito para contribuir comigo mesma, sozinha, numa posição solitária de ter que provar que eu era competente. Eu não tive pares, eu não tive acesso, que seria muito melhor, para que eu pudesse chegar com um pouco mais de leveza. A minha infância na periferia foi uma infância muito difícil, onde eu tinha os cabelos muito parecidos com os seus, hoje eles estão cobertos. E aos 8 anos de idade, soltei os cabelos, porque eu queria o mesmo movimento que as meninas de cabelos mais lisos tivessem. Soltei e o cabelo ficou enorme. A professora vira e diz: Ana Regina, prenda o seu fuá. Eu achei que fuá era um elogio. E eu, com as mãos muito pequenas, tentava segurar o cabelo e não conseguia. Essa professora tomou meu corpo com uma força, prendeu os meus cabelos. E é isso que nós estamos dizendo hoje, há quase 50 anos atrás, que não podemos repetir e que ainda está presente nos corpos de educadoras e de educadores ao tratar as crianças na educação básica. O bebê preto é o menos protegido. O bebê preto é o menos acolhido. O bebê preto é o que menos recebe horas no colo das educadoras. Qual é o caminho? Identificar para combater, para eliminar. E como é que a gente faz isso? Não é só punindo, é trazendo na perspectiva pedagógica de que precisamos aprender. Como é que nós vamos aprender a ser antirracistas? Identificando as situações de que temos que ter uma profundidade de reconhecer que todos nós somos racistas, porque nós somos talhados dentro dessa estrutura racista. Somando na roda, professora Elisa, racismo estrutural, pensando numa estrutura de espaços governamentais, espaços educacionais, espaços culturais, entendendo essa estrutura, a gente sabe que há racismo ali. Mas você está mais próxima dessa estrutura governamental, de gestões. Como identificar, como criar alertas, a percepção dos gatilhos que ocorrem, como que você pode somar dentro desse contexto? Eu volto até lá na minha infância. Eu me lembro, que nas férias de grupo escolar, eu acompanhava a minha mãe ou a minha avó nos trabalhos delas. E ficava na minha cabeça uma indagação.
por que ela tem que estar aqui fazendo esse trabalho, que é de limpeza, né? Limpar o banheiro daquelas pessoas, fazer a comida, servir aquelas pessoas. Eu falei, por que nós... E aí eu olhava as crianças da casa. Não, estavam brincando, né? Com todos os privilégios. Eu falava, por que eu não posso ter esse privilégio? Eu achava aquilo muito esquisito. E aí a gente começa a entender o racismo. Eu me lembro, por exemplo, meu primeiro emprego, né, oficial, foi na prefeitura lá da cidade. Eu me lembro da minha avó falar, não faz nada de errado, não responda para ninguém, entendeu? Mandou você fazer o trabalho, você faça, você tem que fazer melhor que os outros, né? A gente recebe informações das nossas famílias negras, onde você estiver, você tem que ser o melhor, você não tem direito a errar, né? E você vai observando, aí você começa a observar a mídia, né? Você não vê pessoas negras de jeito nenhum nos comerciais, nas novelas. Eu estou falando do tempo lá de trás. E aí a gente vai entendendo o que é esse racismo estrutural. É aquele que não permite que a gente tenha, vamos dizer assim, o mesmo valor que outras pessoas que não são negras. É aquele que te diz mais ou menos, e eu não gosto dessa frase, mas vou falar, você tem que saber o seu lugar. Eu ouvi muito isso na minha vida. Qual é o meu lugar? Por que o meu lugar tem que ser aquele? Sempre subalterno. E aí a gente vai entendendo, isso é racismo, né? As nossas famílias mesmo absorviam essa questão do racismo, né? Você tem que ser comportada, você não pode falar alto, você não pode usar o teu cabelo solto, né? Eu lembro que eu usava tranças, aquele laço daquele tamanho, mas nunca podia usar o cabelo solto. Por que eu não podia? Então eu sempre fazia essas indagações e aí a gente vai entendendo esse racismo estrutural. Entender que, por exemplo, você chega num espaço de saúde público, você não é tão bem tratada quanto a pessoa que não é negra. E aí tudo isso que o professor Silvio traz, é isso. É sempre dizendo, né, vão mostrando para nós. Você não pode estar aqui, você não pode agir assim, você não é livre, você nasceu para ser subalterno. E aí o caminho que a gente encontra é a educação. Né? A minha avó, a minha mãe, foram duas pessoas que me incentivaram muito a estudar. Né? A forma de sair disso é você estudar. E esse é o caminho que a gente acha, né, para poder fugir disso. Pensa que saiu 100% dessa questão? Não. Né? Até hoje eu sou secretária, estou secretária. E nesse estar secretária é muito comum. Você chega em algum lugar, às vezes eu estou com o meu coordenador junto, ele é teu filho? Ele é teu segurança? Você é mãe dele? Quer dizer, nunca te admite, nunca pensa que você pode ser uma autoridade presente naquele local. Ambos sendo preto. Oi? Ambos sendo preto. Ambos e ainda sendo preto. Exatamente. Ainda então, assim, carregar a negritude, gente, é uma questão que eu vou dizer que é dolorosa. A gente enfrenta, a gente gosta do desafio, a gente não vai, né, se curvar perante todos os atropelos que a vida e pela questão de negritude nos são impostos, mas não é fácil. E aqui na coordenação, eu fico muito ainda, né, assustada, incomodada quando eu vejo esse racismo com crianças. Você, que é da educação, vai poder confirmar o que eu estou dizendo? Sim. Que assim, professores ainda não sabem lidar com a questão do racismo. Exato. Né? Outro dia recebemos lá uma notificação e que a professora teria falado para outra criança negra, né, que estava sofrendo por conta de discriminação. O que você quer que eu faça? Quer que a outra criança venha aqui te pedir de joelho, desculpa? Quer dizer, olha a manifestação desse racismo. A gente tem aí a Lei 10.639, aliás, eu quero fazer uma parte. Em 2003, quando eu assumi o conselho, a primeira coisa que a nossa equipe se reuniu foi para pensar na Lei 10.639. E aí, eu me lembro que a gente levou essa proposta para o secretário de Educação.
Porque tinha que ter investimento. Sim. Ainda tem uma coisa também, Sim. viu? As nossas políticas, ninguém quer dar dinheiro. Pois é. Não era de cidadania. Vai, faz, mas como, né? E aí nós levamos para o secretário de Educação da época, ele falou, não, eu faço tudo para todo mundo, eu não vou fazer nada específico para preto. E aí eu vou dizer assim, meio na inocência, né, tinha vindo do interior, eu falei, não, mas peraí, quando eu tomei posse, o governador falou que se tivesse algum problema é para vir falar com ele. Vamos lá? Aí eu achei meia dúzia que topou, vamos. E nós fomos, falamos com o governador, ele ligou na hora e determinou que fosse cumprido. Não houve divulgação desse trabalho que eu acho muito importante para o Conselho, para as ações afirmativas. Foi feito, sim, a formação dos professores de 2004 a 2006. Entramos em 91 diretorias, era o número de diretorias de ensino do Estado de São Paulo. Aí na gestão seguinte mudou o governador, a gente não teve força, né? Ou ele não quis, né? Não quis seguir. Então, assim, todas essas proposições de ações afirmativas para driblar, vou chamar assim, né, o racismo estrutural, institucional, ainda precisa muito ser implementado para que a gente consiga se livrar desse racismo estrutural muito, muito, muito presente em nossa sociedade até hoje. E eu complemento, ações como a sua, dessa fundação, é de suma importância, porque esses corpos que estão dentro da escola, eles deambulam em diversos outros espaços. E aí ele vai fazendo conexões, intersecções com aquilo que ele vive, ele pode não viver em outro espaço. E aí ele traz para dentro de casa. Tem um livro muito famoso, né, da Eliane Cavalheiro, que hoje ela vive em Nova York, e ela diz exatamente isso, uma pesquisa que ela fez, ficou 8 meses, né, dentro de uma creche que hoje é chamado Centro de Educação Infantil, e ali ela foi, durante esses meses da pesquisa dela de mestrado, ela foi identificando exatamente isso que eu trouxe na minha fala, que os corpos pretos são preteridos, não são acarinhados. E aí a gente sabe que a constituição de um ser humano passa pelo tamanho do carinho, da atenção, né, que ele recebe e vai se corporizando, vai se fortalecendo até chegar na fase que é aquela que a gente recebe na educação básica, no ensino fundamental 1 e 2. A professora Elisa trouxe na fala, concordando contigo, relacionado à educação básica, que as crianças sofrem mais preconceitos, crianças pretas. E aí eu trago o seguinte comentário para a gente discutir. Se na educação básica a gente já tem dificuldade de identificar, socorrer, cuidar as crianças pretas, quando chega na universidade, a gente não tem as referências de professores e doutorados em sala de aula pretas. A gente estuda tudo isso, com todas as referências possíveis, com todas as vivacidades dos alunos. Os alunos hoje conseguem ingressar, só que ainda não conseguem, dentro das universidades públicas e privadas, ter uma grande quantidade de docentes pretos. Eu não vou falar muito dentro da academia, porque eu sou uma voz meio resistente aí nos meios. Da forma que é o processo da própria entrada, do acesso desses estudantes que foram preteridos lá desde o berço, né, e que ele vai se constituindo, né, perversamente, oprimido, chega na universidade. Aqueles diálogos, aquele currículo, não é para ele. Ainda nós temos uma elite que predomina e que seleciona o conteúdo a ser estudado. Embora nós temos muitas referências, de Abdias a Clóvis Moura, Walter Silvério, Alberto Silva, Gislene dos Santos, enfim, diversas referências, não somos nós que falamos por nós. E não falamos por nós por quê? É o néctar da elite manter a academia dessa forma. Porque ali eles vão dialogando e vão propagando a sua forma de se manter enquanto uma elite branca.
nesse país. Então não existe nenhuma possibilidade enquanto não mudarmos, e a Elisa está aqui, que deve inclusive ampliar essa discussão, se nós não tivermos, para além das cotas, né, para além das ações afirmativas, nós termos um projeto de educação voltado para a eliminação do racismo. Não basta só esse corpo preto estar dentro da universidade. Não basta só ele ser um professor, doutor dentro da universidade. Ele tem que ter possibilidade de criação, de autonomia, e de que ele possa trazer perspectivas de ações. Aquele corpo preto, doutor, dentro da universidade, é uma voz no meio dessa visão mercadológica que hoje se transformou em universidade. As grandes universidades públicas, ainda gratuitas, né? Hoje algumas têm algumas parcerias aí, né, com a terceirização, mas essa universidade pública não promove. E aí é que Silvio, mais uma vez, tem uma postura assertiva, tem que parar tudo. E identificar qual é o projeto daquela universidade, para aquela comunidade. O projeto da universidade pública ainda é formar uma orla de privilegiados, que vão continuar comandando a política, a economia e a sociedade brasileira. É mais como uma provocação. Quando você fala ainda, não dá a sensação de eu não esperançar? Pelo contrário, que quando eu chamo atenção para o ainda, eu estou fazendo uma provocação. Saiam desses lugares de privilégio, porque nós vamos passar por cima. Essa garotada que está vindo aí, a gente pode citar vários, eu não vou aqui fazer nenhuma referência partidária, mas essa garotada que entendeu que o mandato eleitoral não pode ser individual, tem que ser coletivo, está dizendo: nós não vamos entrar nessa discussão individual com você. Eu não quero um doutor, eu quero 100. E nós vamos fazer dessa forma agora. Por isso que eu digo, ainda é que há esse preparo dessa nova juventude, essa juventude preta, que percebeu que sozinho ele não vai conseguir, mas que no coletivo nós iremos. Que bom entender e deixar isso registrado, que quando se trata de políticas públicas de igualdade racial, é também entender que o comportamento da cultura e da população negra é na base do coletivo. Deixa eu trazer, você está falando, pegando um gancho, né? Sim. Essa garotada, a gente tem uma esperança muito grande Sim. de que realmente eles vão quebrar, né, essa rotina de ficar só a branquitude deles, para eles e com eles. E a gente, na coordenação, está até iniciando uma campanha. Olha o que acontece. Os nossos jovens, os nossos jovens negros formados, estou falando formados como médico, dentista, já chegou até a gente a reclamação de que nos postos, nas UBSs, eles são rejeitados. A pessoa chega, pessoa pobre, que usa ali, chega procurando. Cadê o médico? Aí você fala, eu sou a médica. Não, mas eu quero o médico. Não está acostumado. Então, a questão é bem profunda, precisa mesmo, né, de ter ações determinadas para mudar, porque é uma realidade onde a gente vê, de repente, os nossos mesmo, Sim. rejeitando os nossos. Sim. Sabe, vendo no outro, né, ele sim, né? Então, é bem interessante essa perspectiva, ou seja, o racismo estrutural está aí, está engendrado na nossa sociedade, está infiltrado, está enraizado e precisa muita força para combatê-la. Mas eu acho que a nossa juventude aí nos dá esperança de mostrar essa força. Sim. Pensando na perspectiva do racismo estrutural dentro de políticas para mulheres, a gente percebe que mulheres chegar no poder já é um exercício para poder ter a igualdade ali de cargo, salário, chefia, enfim, que já é um desafio enorme. A mulher. E a mulher preta,
chegar nesse cargo de chefia, de gestão, de autoridade. A pergunta é, você consegue perceber, nesses últimos anos, se há uma alternância, não da mulher como líder, como gestora, mas a mulher preta nesse lugar? Olha, o que eu vejo, eu vou falar, eu tenho que dar um exemplo, né? A gente não vai falar só de São Paulo, mas aqui não tem jeito de fugir. Sim. Se você pegar a Prefeitura de São Paulo, tem a Elza Paulina, que é a secretária de Segurança Urbana, tem a Eunice Prudente, que é a secretária municipal de Justiça, tem a Aline Torres, que é secretária de Cultura, ou seja, 3, e eu ainda venho um pouquinho abaixo, mas como secretária executiva de promoção de igualdade racial. Então a gente vê assim, tem tido avanço, claro que a passos muito lentos, mas o avanço vem acontecendo. Eu tenho uma expectativa que vai aumentar muito mais ainda, e até por esses mandatos periféricos também que a gente tem visto, que é um exemplo da nossa população negra, né? É que traz esses mandatos periféricos. Vindo dos quilombos. Vindo dos quilombos, sim. Entender que o quilombo é uma comunidade comunitária, né, que pratica a equidade desde há muito tempo e que a branquitude tratou, né, de denominar negativamente. E aí, ao adentrarmos e conhecermos os meandros dos quilombos e como era feita a distribuição e que não era a partir de uma hierarquia vertical e sim horizontal, as mulheres compreenderam. Na grande parte, eu não sei se a Elisa concordará, mas a resistência ao racismo estrutural parte da mulher. Com certeza. Parte da mulher porque ela insistiu na gravidez. Ela chegou ao fim dessa gravidez e ao final da gravidez ela criou a sua prole. Então a resistência muito maior vem da mulher. Então por isso que hoje também políticas voltadas para as mulheres pretas é nesse sentido. Vamos aprender com elas, porque esse corpo preto, né, que deambulou a periferia, criou seus filhos, criou suas filhas na resistência, vamos olhar como é que o ensinamento vem dali. E nessa perspectiva nós estamos encontrando fortaleza, profundidade e leveza nessas alternâncias. Como diz Elisa, muitos dos nossos feitos ficam invisibilizados. Mas perceba bem, quando Elisa cita 10.639, quem foi a relatora? Uma mulher, né? Petronilha. Mas na hora de estar público a lei promulgada pelo senhor presidente da República fulano de tal, secretário municipal fulano de tal. E onde está a relatora que reuniu toda a comunidade preta, intelectual, para poder redigir a lei? Invisibilizada. Então, parte também de governos que são ditos mais progressistas, também não saber lidar com este processo do racismo. Que eu digo que o racismo ele vai ganhando contornos dentro da sociedade brasileira que muitas vezes nós somos surpreendidos com a marca deixada por ele. A fala do Silvio, ele diz que o racismo estrutural é um comportamento de um processo histórico e político. E claro, não tem como não concordar, basta a gente voltar aos estudos e tentar entender essa fala não só na base dos estudos, mas na nossa vivência atual hoje em 2023. Uma vez que a tecnologia está ao nosso favor para poder a gente ter acesso a algumas informações, com um certo controle, porque nem tudo que está lá é uma fonte confiável, mas existe ainda esse caminho de busca, que antigamente não tinha, era só os pares como referência, né? Ou os nossos antepassados que a gente acaba referenciando. Hoje a gente consegue buscar esses antepassados através de uma busca, né, no Google ou qualquer outra plataforma, e aí a gente traz para o dia de hoje a seguinte questão, entendendo que é um processo histórico e político, quais são as ações que já existem, que poderia ter continuidade, independente de qual gestão,
E hoje, o que é de eficiente que a gente consegue divulgar de ações e de políticas públicas, tanto na área da educação quanto na sociedade civil de modo geral? Bom, nós temos várias ações afirmativas, né? Por exemplo, a implementação do quesito raça-cor, que nós da coordenação estamos fazendo, indo de secretaria em secretaria, apesar de que na saúde a implementação do quesito existe desde 1990. Exatamente. Agora, em 2020, foi assinado um decreto estendendo a todas as secretarias municipais, né? Então, você chega e vai falar com o secretário, mas o que é isso, quesito raça-cor? Por quê? Aí você tem que didaticamente explicar para ele por que você está fazendo isso, por que a gente está divulgando e insistindo para que isso seja feito. Né? Até porque a gente apresenta um relatório anual falando da distribuição de cargos. Né? A lei de 2013 fala, são 20% de cargos em concurso, por exemplo, destinado à população negra, e 20% também de cargos comissionados. Aí está a dificuldade. Aí que está a dificuldade. Porque aí o secretário, o chefe de gabinete... Mas peraí, a indicação é minha. Não, mas você vai ter que observar essa lei. 20% dos seus comissionados também tem que ser de pardos e pretos. Então, essa é uma ação afirmativa que, na verdade, assim, não sei se seria o termo, força, mas que obriga ali o secretário, a autoridade, a pensar nessa questão. Estimula, não é? Estimula. E a outra questão são os próprios concursos públicos, que, por exemplo, a gestão fez um concurso de residente, ao invés de colocar 20%, colocou 30% de percentual para pretos e pardos. Essa também é uma ação afirmativa que a gente pretende, né, que seja passada para todas as secretarias. Eu ainda acredito muito na questão de cotas para resolver esse grande problema, essa dificuldade que a gente tem. Ela não é tudo. Falta, por exemplo, eu vejo muita conscientização. Eu acho, Ana, que, por exemplo, a conscientização da própria população negra, que a gente ainda encontra muita gente que não entende, não percebe o racismo, a discriminação, passa por ele e nem se dá conta. Então, essa formação também, essa conscientização é extremamente importante para que a gente perceba o que está acontecendo. A partir daí, dá para a gente pensar em resoluções, né? Eu concordo muito com a Elisa quando ela fala do quesito, né? Porque lá na década de 90 estava também na saúde e nós não tínhamos nenhuma identificação das doenças prevalentes. E aí em São Paulo começou um estudo em relação à anemia falciforme e o traço falciforme. Por quê? O menino, a menina preta eram os que mais pediam para sair de sala de aula, para tomar água, para usar o banheiro. E aí isso era colocado num processo de indisciplina. Fulano de tal não para na sala, toda hora quer sair. E aí nós tivemos, a partir da Zona Leste, com a enfermeira a doutora Berenice, que começa a identificar que essa criança, e numa parceria da saúde com a educação, começa a perceber que essa criança, saindo muito da sala de aula, ela tinha alguma patologia. E nós identificamos isto. Nós fomos atrás, a partir desses estudos da Berenice, principalmente de outros, né? Eu cito Berenice porque ela estava muito próxima, né? Trabalhávamos juntas, então ficou marcado esse estudo. Por que eu digo isso? Porque daí começa um processo de formação continuada. Uma das ações que mais surte efeito é a formação continuada. Porque a universidade ela não dá conta dos registros, dos conteúdos, dos diagnósticos, da identificação desse racismo. Muitas vezes você passa por uma universidade e não consegue ter a profundidade suficiente para essa identificação. Quando vai para a sua atuação, ele traz aquela bagagem, e aí o que a Elisa diz, não consegue identificar
ele passa por diversos contextos, diversos históricos e econômicos, e aí ele não percebe por que ele tem que virar um servidor público, por que ele ganha menos do que a competência dele poderia alcançar. Esse corpo não consegue identificar isso. Ao fazermos o processo de formação continuada, principalmente inaugurado com Paulo Freire na Secretaria Municipal, nós começamos a perceber esse aprofundamento. Mas os corpos se renovam. A gente se aposenta, a gente morre, né? Vai sendo substituído. Como é que é garantir a qualidade dessa formação? E muitas vezes, a Elisa já citou aqui, não há um interesse, né? Atualmente na secretaria, eu não quero aqui fazer elogios vazios, mas no atual contexto, nós estamos enfatizando isto na formação continuada, que vai desde lá da educação infantil até uma parceria com a Zumbi dos Palmares, que é a formação dos professores universitários, né? E que depois eles vão atuar na rede básica. É muita informação, é muito conteúdo, mas também acredito que é fundamental a gente não deixar de falar, né? Ocupar espaços, seja no bar, seja na faculdade, seja no centro cultural, seja dentro do ambiente de trabalho, a todo momento que a gente estiver juntos, juntes e juntas, poder sempre trazer a questão do racismo estrutural para poder a gente sair dali, pelo menos, com uma semente para que no próximo espaço que eu for ocupar ou transitar, eu já está alerta, eu já está letrado, ou pelo menos eu já está condicionado à abertura do diálogo. E aí, com essa minha fala, a gente está se aproximando ao nosso final de bate-papo. Vocês que estão assistindo, não se preocupem, todas as referências, todos os dados vão estar aqui embaixo, na tela, em algum lugar, não se preocupem. Mas, voltando, eu quero agradecer desde já a presença de vocês, mas para finalizarmos, eu gostaria que cada uma trouxesse um pouco da sua vivacidade, da sua trajetória no quesito racismo estrutural. O que passou, o que superou, porque a gente sabe que as políticas públicas existem, mas antes de a gente estar nesses espaços, a gente ainda é um cidadão comum. Então, por tudo que vocês passaram, eu gostaria que vocês compartilhassem uma vivência para que a gente pudesse refletir e saber que a gente vai mudar esses números daqui para frente. Bom, vamos lá. A gente, ao longo da vida, né, a gente aprende muito. Dentro, então, do movimento negro, principalmente, a gente aprende a ter um olhar mais aguçado. Então, por exemplo, se eu chego no espaço, dependendo da forma como as pessoas te olham, seja, por exemplo, no supermercado, você já fica atento, ou no shopping, vai me acompanhar o senhor segurança o tempo todo? Isso não tem jeito de fugir disso, tá? Por mais, né, que você fala que não, eu vou no supermercado, mas eu vou me arrumar. Não vou de chinelão, de qualquer jeito, ser negro. Então, isso sempre é um detalhe que não vai passar despercebido. As pessoas vão olhar e vão questionar. Você está no seu ambiente de trabalho? Não, mais ainda. Então, cada um que entra, cada um que sai, a cada vez que você passa pela portaria, né? Eu me lembro, logo no início, eu fui saindo junto com a secretária titular. E ela ia saindo com o sobrinho, então nós fomos passar, eu passei primeiro. E a catraca, né? A moça da portaria pulou, quase para me pegar. Como é que a senhora passou? Eu só peguei o crachá e fiz assim. Aí parou todo mundo, pensei que você ia dar uma cena, né? Eu falei, não faço cena. Mostrei o crachá para ela, ficou muito sem graça, né? Depois disso a gente fez formações, falou sobre essa questão, quer dizer, a pessoa entendeu, né? Mas a cada vez que muda, por exemplo, essa portaria, a gente tem que fazer isso de novo? Tem. Né? Hoje nós estamos aí com a campanha do SP Trans. Quem anda de ônibus aí pela cidade está vendo os ônibus adesivados, racismo é crime, diz que 156. E o nosso coordenador está fazendo a formação de motoristas, cobradores e fiscais de ônibus. Porque é onde acontece muito, gente, tanto de denúncia que tem, acontece muito essa questão. Então, assim, racismo, discriminação,
racismo estrutural está presente na nossa sociedade. Nossa obrigação, nosso papel é combatê-lo insistentemente, é alertar para essa situação, seja na escola, seja no ambiente cultural, seja junto com a própria polícia, GCM, etc. A gente tem que estar lembrando que o racismo estrutural existe, está aí presente. Às vezes as pessoas não sabem muito como definir, né? Exato. Não sabem como definir essa questão, mas ele precisa ser combatido. Eu acho que só com muito combate, eu ainda acredito, tenho esperança que isso vá melhorar. Ele continua acontecendo? Continua. Cada dia a gente recebe mais denúncias. Ai, aumentou o número de denúncias? Não, as pessoas estão acreditando na lei, estão acreditando no trabalho e por isso elas estão denunciando. E que continuem, tá? Eu já citei alguns atravessamentos que eu tive durante a minha vida, né? Eu acho que até pós-morte também, né? Eles vão querer ainda falar da mulher preta Ana Regina. Mas eu não coloco nesse patamar que eu superei. Eu vivo o tempo todo em alerta. Ontem, por exemplo, eu entrei numa loja para comprar um pijama. O meu já estava, né? E aí eu falei, vou comprar um pijama. Logicamente, quem que eu ganho de presente? Um segurança. Aí eu reparei no fenótipo, muito parecido com o meu. Daí eu perdi o horário, mas eu fiquei dentro da loja e vira cabide para cá e vira para lá, para que ele olhasse, que eu havia percebido a presença dele ali. Aí eu cheguei bem perto e perguntei, o preço não está na etiqueta. Ele levou um susto. Levou um susto. O preço não está na etiqueta, mas eu quero levar isso. Ele todo desajeitado, foi procurar uma pessoa para me auxiliar. E aí eu aumentei o tom de voz. Baratinho, né? Por que não estava aqui na etiqueta o preço? E comecei a provocar dentro da loja para que outras pessoas também me olhassem. Então, o combate se dá todo dia. Na feira, se dá todo dia nos supermercados, se dá nas lojas. E eu, quem já me conhece, sabe que eu não sou muito de tombar, não. Até o pessoal diz, né? Parafraseando o último nome, né? Me chama de Ana Espingarda. Por quê? Eu sou um tiroteio ambulante. Eu resisto, falando alto, não deixando passar por cima, mas ainda isso não está resolvido. Resolvido se eu pudesse entrar sem medo, se eu pudesse andar sem receio e sem eu pudesse ter que provar a todo momento que eu sou competente e que eu tenho pessoas competentes do lado. Eu não preciso falar Elisa, mulher preta, mas infelizmente nesse país racista eu preciso demarcar que Elisa é uma mulher preta que está na secretaria e que Ana Regina, mulher preta, professora preta, está na Secretaria Municipal de Educação. Infelizmente, eu poderia só dizer, Elisa, competente, está na secretaria. Mas por que a gente tem que marcar? Por que tem que demarcar? Porque fazem isso conosco o tempo inteiro. E fazem isso da forma mais opressora possível, desacreditando que nós temos condições de comprar. Eu não acredito muito nessas propagandas de televisão que tem aí, não. Isso aí é pano de fundo apenas de resposta ao mercado. Mas depois que aquela pessoa sai daquele comercial e ela vai, muitas vezes, consumir o produto de qual ela estava fazendo a propaganda, ela é rechaçada, ela é oprimida. Ela é negada o direito do consumo no grande mercado aí do capital. E aí eu fico imaginando as cidades do interior, né, as cidades pequenas, que, como Elisa diz aqui, as pessoas não conseguem perceber que elas são tão vítimas e que muitas vezes usam esses corpos pretos para fazer negócio. Fazer negócio. Quantas empresas foram multadas
por trabalhos análogos à escravidão. Porque aquelas pessoas acreditavam que estavam fazendo um trabalho. E não era um trabalho. Era um processo escravocrata que ainda persiste. Os privilegiados dessa sociedade ainda persistem em manter esses corpos pretos encarcerados, subalternizados, aniquilados e desprovidos de direitos. Porque para além do combate, nós temos que denunciar. Para além da denúncia, anunciar que somos tão potentes quanto eles e quanto elas. Muito bom, profundo. Eu percebi que na fala de vocês, duas, tem uma coisa que nos trouxe para em comum. Quando lá no início a Elisa falou sobre fazer parte de um momento das questões indígenas, dos povos indígenas, e em sala de aula também. E aí eu paro para refletir, depois de tudo que a gente conversou, o quanto é tudo muito ligado dentro desses dois corpos, os indígenas e os corpos pretos. E hoje, a todo momento hoje, a gente consegue entender que as políticas públicas estão voltadas para ambos públicos, dentro das escolas e dentro das universidades. O contexto de pauta e de estudo é incluso, porém é tudo muito online, tudo muito EAD. A gente ainda não tem essa representatividade do corpo preto e indígena para falar da sua própria cultura e das políticas públicas em sala de aula. A gente precisa lá estudar, buscar e depois voltar para ensinar, mas não é um corpo preto e não é um corpo indígena. Eu trago todo esse bate-papo para dizer o seguinte, que não vamos desistir, mas para que isso ocorra e para que o público que esteja nos assistindo consiga ser mais fortalecido ainda, além desse conteúdo, eu só precisava que cada um de nós aqui indicasse algo fora da cidade, fora desse contexto, aliás, seja no centro cultural, seja uma literatura, seja na área musical, seja na área de teatro, ou seja na área da política também, alguma referência que a gente possa continuar pesquisando e buscando e não para por aqui, não vai parar por aqui. A gente vai acabar o vídeo, a gente agradece, entendeu que é mais uma ocupação, é mais uma resistência, só que tem as referências que a gente pode indicar. Então, são todo esse público que vai estar assistindo que, além dessa referência aqui, viva, ativa e resistente, a gente gostaria de poder indicar um pouco mais. Bom, eu sugeriria que as pessoas visitassem os centros de promoção de igualdade racial. Aqui no município de São Paulo, eles estão, hoje somos 8, né? Então tem na cidade de Tiradentes, Itaim Paulista, Butantã, Campo Limpo, Vila Guilherme, Vila Itororó, né? Brasilândia. Então, assim, os centros estão aí. Eu acho que é bem interessante. Você vai lá, conversa, pergunta como é o atendimento, pode até ser atendido lá, se interessar, né? Eu acho que é uma boa fonte de conhecimento. Os endereços estão no site da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, São Paulo. Ótimo, a gente vai colocar o link e o acesso desses centros, e aí eu aproveito e também indico o Centro de Culturas Negras, que fica no bairro do Jabaquara, aqui na cidade de São Paulo. Isso. Eu tenho uma gama de indicações, mas eu diria, para o município de São Paulo, ver as referências das orientações pedagógicas que a Secretaria fez a partir de 2019. A primeira publicação foi exatamente isso, as orientações pedagógicas dos povos indígenas. Quando você diz que a gente fala sobre, e não eles falando deles e delas, nós fomos buscar exatamente isso. Nós trouxemos Daniel Munduruku e Cristino Apixana, né, 2 integrantes de 2 etnias aí, e que terá, né, essas orientações pedagógicas, com certeza elas irão passar por outras edições, né, também. Tivemos em 2021 uma outra orientação pedagógica chamada Povos Migrantes. Tá, o acesso, depois vocês podem colocar, está no portal, né, da SME, né, no acervo digital, muito importante. E aí esse ano nasce o nosso filhão, né, fortalecido, que é Povos Afro-Brasileiros. E ali tem diversas falas dos povos afro-brasileiros, diversos estudiosos,
desde pastor, desde babalorixás, educadores, outros profissionais que vieram enriquecer essas orientações pedagógicas. Por que eu digo isso? Porque ali temos referências importantes. Nós construímos coletivamente essas orientações. E como uma referência para a juventude, eu trago um filme chamado Nunca Me Sonharam, de 2017. Ali a garotada vai entender por que o racismo estrutural nos aniquila dos nossos sonhos, de chegar aonde nossos pais, nossas mães, nossas famílias idealizaram. Esses atravessamentos estão dentro desse filme chamado Nunca Me Sonharam. Para a garotada é muito legal assistir e depois abrir para um debate. Abrir para um debate com a família, abrir para um debate com os amigos, com as amigas, com a galera lá da escola, né? E essas duas referências. Obrigada. Tá aí, pessoal, as referências foram dadas. Vamos deixar tudo aqui compartilhado nas nossas redes, em algum lugar aqui da tela. Quero agradecer mais uma vez, mas finalizando, uma palavra que é esse momento aqui, desse registro histórico e desse transitar que a gente leva essa vida. Uma palavra para definir esse momento aqui. Resistência. Uau! Pensei a mesma coisa. Mas eu vou complementar com equidade. Para além da igualdade, nós temos que promover a equidade. Tratar os diferentes como iguais. Axé. Até o próximo Escutas e Partilhas.